Bem, pessoal, vou pedir para vocês abrirem o módulo 4. Você também, André? Abre o módulo 4. Eu vou passar para vocês o que é que deve ser feito, tá bom? A gente tem um breve sumário aqui. A gente vai falar de comunicação token ring. A introdução fala dos tipos de comunicação. E uma delas é o token ring entre dispositivos. E esse tipo de comunicação geralmente é indicado para redes que exigem muita segurança. Então a gente fecha a rede entre os dispositivos, nenhum dispositivo externo entra e eles se ajustam na comunicação das coisas. Tá? E, como diz o nome, token quer dizer que é uma ficha. Quem tem essa ficha tem permissão de mandar mensagem. A gente não está fazendo uma rede real token ring, porque a rede real token ring exigiria da gente dispositivos com placas de redes distintas e específicas. A gente vai emular uma rede token ring usando o canal serial do Arduino. O Arduino, pessoal, tem uma entrada principal que é a que a gente usa com a comunicação USB. São as portas 0 e 1 do Arduino. Mas existem outras portas que podem emular uma comunicação serial. A gente vai usar o software Serial, chama software Serial. E ele vai fazer com que as portas 10 e 11 do Arduino Uno se tornem novas portas de comunicação serial. E assim a gente vai fazer com que a rede entre os Arduinos seja estabelecida entre o RX de um ligado no TX do outro e assim sucessivamente até fechar o círculo. Tá claro isso, gente? Alguma dúvida, André? Bruno, Não, qualquer já tá dúvida tranquilo. você põe aí no chat. Se não tiver como você fazer perguntas usando voz. Bem, então, o token é uma mensagem específica, tá? É uma mensagem que concede permissão. O que a gente vai fazer? É estabelecer comunicação entre dispositivos através desse protocolo. E implementar programas entre Arduinos de forma serial entre dispositivos via com arquitetura token ring e montagem de quadro de mensagem com 1 byte. Então a mensagem vai ter 1 byte e vocês vão ver que ele tem um quadro já pré-determinado. São 8 posições e cada posição tem um significado, ou cada conjunto de bits tem um significado. E já vou falar isso aí para vocês. A fundamentação teórica fala dos diversos tipos de método de acesso. A gente já viu mestre-escravo, a gente já viu produtor-consumidor. A gente não chegou a montar um produtor-consumidor, mas a gente fez um cliente-servidor. Tem diversos ciclos. CSMA-CD é o da Ethernet, CSMA-CA é o do comunicação sem fio, e aqui tem o comunicação token ring. Como eu falei, são diversos dispositivos numa rede em anel e o token vai circulando entre eles. Como a gente vai ligar canais seriais entre os Arduinos? A gente vai estabelecer uma rede de comunicação no sentido horário ou anti-horário, dependendo de como a gente fizer essas ligações entre RX e TX. Se eu ligar o RX de quem está à esquerda com o TX de quem está à direita, então o cara da direita vai mandar para a esquerda e depois da esquerda para a direita vai no anti-horário. E vai ser no sentido horário se for o inverso. O token passing diz o token ring porque a rede é em barramento.
Tá? A gente já trabalhou com rede em barra meia. Está aqui o exercício. A gente vai utilizar 3 Arduinos, então não são só 2 agora, vão ser 3. O primeiro tem uma figura 4 aqui, deixa eu ver se eu mostro. A gente tem 3 Arduinos se comunicando e se vocês olharem, a gente vai montar a rede entre... Eles estão mostrando aqui a comunicação usando as portas 1 e 2, tá vendo? RX, TX, RX, TX. Mas a gente vai usar a porta 10 e 11, como eu já havia falado, tá? Para a comunicação. E aqui a gente tem as ligações que vão ser feitas com os fins de curso e com a válvula, tá? Aqui está falando que um dispositivo em forma em anel, 3 Arduinos Uno dispostos em forma em anel para comunicação serial utilizando portas RX, TX no Arduino 3. A comunicação tem que ser realizada por um quadro de mensagens de 1 byte. Contendo o endereço de destino. Os 2 primeiros bits refere-se ao remetente, os 2 segundos ao destinatário. É isso que ele está querendo dizer, que tem que ter endereço de destino e o endereço do remetente, além dos dados que vão ser os 3 últimos bits. A gente vai ter vai ser o 5º bit que vai identificar o status da mensagem, tá? Então, deixa eu mostrar a tabela 1 para vocês, vai ficar mais claro. Então, o primeiro e o segundo bit é o remetente, o terceiro e o quarto é o destino, o 5º bit é o status e a mensagem em si está nos bits 6, 7 e 8. Foi acrescentado nessa apostila, aqui no final, depois da bibliografia, um apêndice com código de apoio, onde a gente vai ter não só a comunicação, como é que a gente estabelece a comunicação usando o software serial, tá vendo? Essa classe sserial.begin, e o software serial vai estabelecer quais as portas a gente vai usar para RX e TX antes do void setup. E o quadro da mensagem está descrito aqui, olha, eu vou ter uma mensagem que vai ser do tipo uint 8t. E uma das constantes é o token, que vai ser o número 63. O número 63 em bits é formado por esses caracteres 00, 11, 11, 01. Então, cada Arduino vai ter o endereço 01 para o Arduino 1, o endereço 10 para o Arduino 2, o endereço 11 para o Arduino 3. Ninguém tem como remetente endereço. Tudo bem até aqui? André, tudo bem? Bruno, tudo bem? Uhum. Bem, pode falar, André. Não, só falei que estava tudo bem. Bem, o Bruno falou que a imagem está congelada. Em que página está para você, Bruno? Eu estou na página 13. O Bruno está dando risada aí. Bem, Bruno, tendo dúvida, você me procura, por favor. Aí, como eu falei, cada um vai ter um endereço. E o token especificamente tem um endereço de remetente que não é nenhum dos 3 Arduino. Vocês poderiam me falar, professor, então esse código só serve para 3 Arduinos? Sim, esse código só serve para 3 Arduinos. Ou, se eu quiser fazer algo com mais Arduinos, eu tenho que aumentar o tamanho do quadro. Muito se falou em aula, Gabriel, que o quadro tinha 256 bytes, 1000 e tantos bytes máximo, 64 bytes mínimo. A gente está usando um quadro de 1 byte, um único byte. E estamos reconhecendo 3 dispositivos. Se eu precisar
colocar mais do que 3 dispositivos, eu vou ter que usar uma outra forma de quadro de mensagem, que não essa. Mas isso deixa muito claro para a gente o que é um quadro de mensagem e por que eles definem os quadros com tamanhos tão grandes para troca de mensagem. Tá claro, gente? O segundo é: qualquer um de vocês podem criar o quadro que quiser para trocar mensagem. É qualquer quadro. A questão da padronização dos quadros, qualquer aplicativo consegue entender a mensagem que você está passando. Pelo menos saber onde estão os dados. Se aquela mensagem é para ele. Se ele vai saber interpretar, é outra história. Então, passa a usar o mesmo tipo de tesauros ou linguagem. Ok? Então, aqui ele está montando o quadro com essa função, monta quadro. E a gente vai informar remetente, destinatário e a mensagem. Então, vocês devem usar essa função monta quadro. E ele vai montar o quadro de mensagens através da operação de deslocamento. Notem que, como a gente está trabalhando com bits, os métodos que a gente está colocando aqui está usando essa função maior, maior, menor, menor, para fazer os deslocamentos e colocar as informações nas devidas posições para retornar a mensagem. Tem aqui o extrai o remetente, depois tem o extrai destinatário. Note que cada um tem o maior, maior 6, maior, maior 4, ele está primeiro posicionando e depois pegando os bits para retornar aqueles bits. Extrair a mensagem e está fazendo um end com 3, um end com 7, porque 3 em binário é 11. Então, toda vez que fizer um end, o 0 e o 1 vai manter o que tiver. Então, dessa forma, a gente faz com que aqueles bits do remetente ou do destinatário, com esse E3, só 2 bits vão aparecer. Quando a gente colocar E7, 3 bits vão aparecer. Por isso, a gente tem o retorno do quadro dessa forma. O ligabit proc vai fazer com que o bit referente ao status de 0 vire 1. Então, eu estou fazendo um OU com 8. O 8 nada mais é do que 1000, ou 1000. Se eu fizer um OU de 1 com 0, vai dar 1. 1 com 1 vai dar 1. Então, o status do quadro vai mudar quando eu usar essa função ligabit. Ficou claro? Verifica bit vai retornar o quadro com 8 se for diferente de 0. Quando eu faço um E, se o resultado for 0, significa que a mensagem não foi processada. Porque o destinatário não fez o ligabit do sistema. A lógica do loop está descrita aqui no sistema. Vou deixar para vocês lerem e entenderem, mas o principal eu passei, e tem a parte que vocês precisam implementar, que é o processamento da mensagem e a sinalização de erro. Terminado para vocês fazerem, tá? Vocês podem fazer isso em casa tranquilamente. E a gente chega num segundo tipo de programação. André, muitas vezes, quando você vai programar, você tem que pegar um código pronto e atuar em cima dele. É isso que eu estou dando para vocês. Eu estou dando um código que não está terminado e vocês vão ter que terminar esse código, tá? Ficou claro? Essa forma de ficar movimentando bit, ela é muito interessante quando a gente tem quadros de mensagens curtos, tá? E é extremamente rápido fazer isso. A gente está tratando bit a bit e operações que são processadas rapidamente pelo Arduino, tá? Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem cada Arduino vai receber
um endereço de destino, um endereço de remetente e um endereço de destino. E vocês vão ter que colocar isso no código de cada Arduino, mas a lógica vai ser a mesma, o programa vai ser o mesmo, tá? Então a gente vai trabalhar com o mesmo programa para todos, só vai mudar qual é o endereço de cada um. Então, mostrei para vocês aqui o quadro, mostrei para vocês esse programa que está no anexo 2. Vou mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Eu parei na tabela 1. O remetente é identificado através dos 2 primeiros bits da mensagem. O destinatário também é identificado por 2 bits na posição 3 e 4, respectivamente. O status da mensagem, se for 0, não leu a mensagem. Se for 1, leu a mensagem. Quem tem que informar isso é o destinatário, não o remetente. Então, o remetente manda a mensagem com 0 na posição 5. O destinatário recebe a mensagem e troca essa mensagem de 0 para 1 nessa posição. E aí o remetente recebe a mensagem de volta para depois mandar o token para a próxima estação. Então, o sistema vai trabalhar assim. O tempo de retenção de token é o tempo de eu enviar uma mensagem e receber essa mensagem de volta. Recebi a mensagem de volta, mando o token para o próximo. E espero ou o token ser recebido novamente ou receber uma mensagem a ser processada. Notem que a gente vai ter 3 Arduinos. O Arduino 1 vai estar ligado com a válvula. Então, esse cara não manda mensagem a não ser token. Ele não vai solicitar informação de nenhum Arduino, a menos que a gente queira. Olha, solicite sempre informação de tal informação de tal fim de curso para tal outro Arduino. E aí o outro Arduino, quando tiver o token, vai mandar essa informação. E é isso que faz ele fazer isso, como se fosse um escravo do Arduino com a válvula vinculada, que é o mas no nosso caso ele não precisa mandar nenhuma mensagem a não ser o token. O Arduino 2 vai ter apenas o botão de liga-desliga. Então, é o Arduino 2 que vai falar para o Arduino 1 que o botão foi acionado. Toda vez que o botão for acionado, ele tem que mandar uma mensagem. Note, eu percebo que o botão foi acionado, só que estou sem o token. Eu tenho que acionar uma flag para esperar o token, e quando tiver o token, eu envio a determinada mensagem. Porque se eu esperar receber o token para ver se o botão for acionado, o botão pode não ter sido acionado no momento que eu estou com o token. E eu perco o acionamento do botão. E o Arduino 3 vai ter os 2 fins de curso, A1 e A0, vinculados com ele. Isso. A mensagem em si tem 3 bits nas 3 últimas posições do quadro. E elas estão em aberto. São 3 bits, a gente tem 3 informações. Botão, A0 e A1. Eu posso colocar o botão no último bit, o A0 no penúltimo, o A1 no antepenúltimo. Como eu também posso fazer de uma forma completamente diferente do que isso. Eu tenho 3 bits, eu consigo colocar 7 dados aí. Sabe, eu podia colocar uma tabela de para. 000 significa botão não acionado, A0 não acionado, A1 não acionado e assim sucessivamente. Dá para fazer isso. Mas no nosso caso ele é bem mais simples. Nessa topologia, o token é representado por uma mensagem com endereço de destino vazio, ou seja, o token é 00111111, ou 63 binário hexadecimal, 63B, que é o hexadecimal. O botão está conectado no Arduino 2, como eu falei. Ao pressionar o botão, uma mensagem tem que ser enviada para acionar a válvula conectada ao Arduino 1, que se encontra no o Arduino 3, conectado aos fins de curso do cilindro, tem que enviar mensagem para o Arduino 1, conectado à válvula sempre que o cilindro estiver aberto. Então, por aqui a gente não tem que informar
que o cilindro recuou. Se a estação receber a mensagem de token, ela poderá enviar a mensagem. Ao enviar a mensagem, a estação deverá esperar o retorno da mesma até o tempo limite de retenção. Por que isso? Porque pode ser que a rede tenha se quebrado. Estourou o tempo limite, ela manda o token para frente. Ao atingir esse tempo limite, a estação envia o token à próxima estação. Quando uma estação receber a mensagem normal, ou seja, ela tem que avaliar se é o remetente. Se ela for o remetente, tem que tratar a mensagem conforme a lógica do sistema a ser controlado. Nesse caso, a estação 1, se receber a mensagem, o botão foi acionado, tem que acionar a válvula. A estação 1, ao receber que o fim de curso A1 foi acionado, ela tem que começar a contar os 4 segundos de tempo de avanço. Se recebeu de novo mensagem que o botão foi acionado, ela reinicia a contagem dos 4 segundos. Até estourar os 4 segundos, ela retorna o cilindro. Se a estação for destinatário, ela tem que alterar o bit referente ao status para 1 e retransmitir a mensagem modificada para a próxima estação. Ela simplesmente retransmite a mesma mensagem. E ela vai para a próxima estação porque a rede é em anel, tá? Ela só envia a mensagem. Como é que ela vai mandar a mensagem? sserial.print da mensagem no canal do sserial, que são as portas 10 e 11. E ela vai ler a mensagem no canal sserial.read. Se ela não for nem remetente nem destinatário, ela retransmite a mensagem. A figura 5 tem um diagrama. E é isso que vocês precisam organizar. Isso tem que estar em todos os Arduinos. Todos os Arduinos têm que saber trabalhar dessa forma. A mensagem ao token, sim, inicia timeout e timeout é maior do que tempo máximo. Se não for, ela checa se tem mensagem para enviar. Se sim, monta quadro, envia mensagem, flag 1 igual a true. Ela volta para o timeout, até enviar o token para a próxima estação e volta para checar se a mensagem é um token ou não. Se, enquanto ela tiver token, recebeu a mensagem, não tem mensagem para enviar, mas recebeu a mensagem de aviso de recebimento, ela retira a mensagem da lista e faz um flag 1 igual a false. E assim ela garante que a mensagem que ela transmitiu foi recebida pelo destinatário e foi processada. Aí ela envia o token. Se ela não tiver com o token, ela checa se a mensagem que ela recebeu é o destinatário. Se sim, ela é o destinatário, ela muda o status para 1. Se não, ela simplesmente retransmite a mensagem. Então, aqui está a lógica do que a gente tem que fazer, tá? Eu vou o tempo de processamento de cada Arduino, o tempo de troca de mensagem e troca de token, e estimar o tempo de envio de mensagem por caso, ok? Tá claro o que é que tem que ser feito? A gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez comunicação Ethernet e comunicação sem fio. É a mesma coisa. Acrescentamos mais um dispositivo. Agora são 3, não são 2, são 3. Só tiramos o botão da jogada. O botão foi parar em outro lugar. Mas a rede é totalmente diferente. Ok, gente? Beleza? Alguma pergunta? Qual é o pior dos casos? O pior dos casos, gente, é quando se uma estação cair, eu não posso imaginar que esse é o pior dos casos, porque no pior dos casos o tempo de envio é infinito, tá? Mas tendo todas as estações, o pior dos casos é turpada ao longo do caminho, tá? Então, eu posso ter que retransmitir
novamente e retransmitir por N vezes. Então, o timeout, além dele, pode ter um número máximo de tentativas. A gente pode esperar para trocar mensagem. É o tempo que esse sistema atua. E daí você pode até falar, olha, no pior caso eu posso ter 3 tentativas de envio de mensagem, sabe? Depois disso eu mando mensagem de erro. Basicamente é isso. Mas a gente tem 2 enviadores e um receptor. No nosso caso, pior caso seria a mensagem circular sem mudar o espaço. Daí 150 milissegundos, teoricamente, desconsiderando a taxa de comunicação. Bem, não esqueça que a gente vai trabalhar com esse serial a 9.600 bits por segundo. Essa é a taxa de transmissão. Dá para calcular. Interessante, né? E o legal é que a gente está fazendo isso com o Arduino. Isso é o mais legal. Eu não estou precisando de um CLP para vocês verem isso. E a gente está com problema na rede, nos softwares que foram instalados do CLP, eu estou tendo que reinstalar todos os programas. E por causa disso, gente, vai demorar para eu mostrar esse CLP funcionando. Mas eu devo mostrar esse CLP funcionando até a aula teórica da semana que vem, tá? Então, na aula teórica da semana que vem, eu devo mostrar esse CLP funcionando, todas as redes dele funcionando. Eu termino toda a parte teórica hoje, e semana que vem eu mostro na aula teórica esse CLP rodando. Você apresentar a lista também? A lista, eu acho que é hoje. Eu tenho que mostrar a lista para vocês hoje também. Gente, não tendo mais dúvida, eu vou trabalhar com o André e com o Bruno para pôr o sistema com o XB funcionando. Beleza? André, vou parar a transmissão aqui.